Fala, fala galera! Priscilane na área, meus filhos, para mais um vídeo de correção de redação. E hoje nós seguimos com o Enem, a proposta sobre a linguagem neutra em debate na sociedade brasileira. Vamos lá então, né, para correção da semana. A filha pediu correção em vídeo, tá? E aí eu já adianto, meu amor, para você ter cuidado aí com as rasuras, tudo bem? Você tem que cuidar aí para primeiro escrever no rascunho e depois passar na versão definitiva, tudo bem? Tenha sempre esse hábito aí enquanto você estuda a redação, para não correr o risco de chegar lá na hora da prova e não conseguir fazer o rascunho, ou não dar tempo de você terminar o rascunho, né? E aí ficar aí com essas escritas meio sombreadas, sabe? Então tenha cuidado com isso. A língua de um povo é muito dinâmica e sofre diversas alterações ao longo do tempo. Por isso, é comum que novas palavras sejam utilizadas e que outras sejam modificadas no dicionário. Na sociedade brasileira, isso pode ser encontrado ao se observar as variações de termos usados para se referir ao gênero, substituindo o feminino e o masculino por uma linguagem neutra para valorizar a diversidade e a cidadania. A partir disso, se mostra necessário analisar de modo crítico a intolerância de gênero e as variações da língua portuguesa para mostrar a importância da inserção, ortografia, dessa linguagem na sociedade. Olha só, na realidade, meu amor, aqui tem uma incoerência no que diz respeito ao conteúdo, né? Claro que a língua ela é dinâmica, ela sofre alterações no sentido de palavras novas, né, de neologismos serem usados, mas aí, quando você está falando, né, em variação de substituição, não é uma questão apenas de palavras serem usadas, porque eu posso usar o todes, eu posso usar o elos, eu posso usar o ele, eu posso usar isso, né, se eu quiser usar, mas isso não é gramaticalmente correto, entendeu? Então isso ainda não está padronizado e é essa a questão. Então você tem que cuidar aqui, né, com essa superficialidade dessas informações. Então não é apenas, agora a gente está usando o termo seguir, por exemplo, ou cancelamento, né, que ele surgiu aí, né, como expressão do ano, inclusive, para falar sobre as pessoas que são massacradas nas redes sociais. Então, não é apenas a inserção de novas palavras ou a criação, né, os neologismos. Aqui a gente tem uma questão gramatical por trás, então é importante que você tenha esse cuidado. Então, aqui, ó, eu sugiro, né, para que você não erre em questão de conhecimento de mundo, em questão de repertório, em questão de interdisciplinaridade, que você traga aí uma série, né? Inclusive lá nos textos depois tinha uma série que eu sugeria para vocês usarem na redação. Taca-lhe pau naquela lá. Primeiramente, é fato que a linguagem não binária é uma forma de incluir a diversidade das pessoas nas palavras. Nessa perspectiva, os nomes neutros, eu, dile, ile, dele, tornam-se uma maneira de lutar contra a intolerância social que persiste na sociedade, nas piadas sexistas, no ambiente escolar e público ou ao impor um gênero aos cidadãos. Esse cenário caótico é descrito por José Saramago na sua obra Ensaio sobre a Cegueira, uma vez que as pessoas não enxergam a gravidade dessa postura e por isso se mantêm omissas a esse problema e permitem que ele se pro, pro quê? Propague, tá? E permitem que ele se propague. Logo, elas precisam sair da invisibilidade e fazer-se ativar na luta, né, ativas contra a desigualdade, inserindo no fato e no cotidiano a singularidade dos seres humanos, ó. Aqui, ó, nós temos um outro probleminha, ó. Parece, né, da forma como você está me trazendo, parece que o Saramago, ele fala sobre a linguagem neutra na obra dele. Parece que ele está falando realmente dessa linguagem neutra no livro dele. Na realidade, a gente sabe que não é isso, né? Na realidade, a gente sabe que ele faz uma metáfora aí com a cegueira, que ele descreve a cegueira, mas não é exatamente esse cenário que ele descreve. Você pode escrever que esse cenário se relaciona com aquilo que o Saramago defende, mas não que há aí uma clareza específica entre aquilo que o Saramago fala e aquilo que aconteceu na sociedade. E aí eu quero que você me diga, essa é uma forma de incluir? Por quê?
Em que medida isso é uma forma de incluir e por que que esse debate é importante, né? Por que que esse debate é importante? Em que medida isso é importante, né? Em que medida isso é importante? Então, eu quero que você aí reestruture o seu parágrafo no sentido de trazer argumentos mais efetivos, tá? Então, assim, ó, pelo que eu percebo aqui da folha, você tem o hábito de escrever primeiro a lápis e aí depois vir passando a caneta em cima, né? Não faça isso, porque lá no dia da prova, como aconteceu aqui na tua redação, pode acontecer, né, de você ter muitas rasuras e de você se perder na argumentação, porque aí você não consegue olhar bem para o seu texto com aquela distância necessária, sabe? Para você ver os erros, para você fazer a conferência final, etc. Então eu quero aí que você dê uma reorganizada na sua redação, tá bom? Especialmente nos parágrafos de desenvolvimento. Toda alusão, meu amor, toda alusão que você usar na redação, todo o repertório que você trouxer para o seu texto, tudo precisa estar muito bem articulado, precisa estar muito bem relacionado, porque do contrário você não vai conseguir ganhar a nota máxima e obter a nota máxima aí na competência 2 e 3, tá? Então dê uma olhadinha lá nas redações exemplares, né? Dê uma olhadinha lá nas redações exemplares que estão na plataforma, porque elas vão te ajudar demais, demais, demais. Ademais, ao observar o passado, fica claro que a sociedade é capaz de se adaptar às transformações da língua utilizada pelo povo. O português é um exemplo dessa realidade, uma vez que o latim, originado na Roma antiga, possuía o feminino, o masculino e o neutro em seu vocabulário, mas as adaptações reduziram esse léxico que foi aceito oficialmente pelas pessoas. Da mesma forma, os pronomes neutros podem e devem ser incluídos, mostrando a flexão da língua e a acessibilidade da população com essa alteração. Assim, a leitura e a interpretação de texto com formas mais inclusivas ocorrerão sem grandes empecilhos. Você tem certeza disso? Né? Você tem certeza disso? Pois o aparato cognitivo dos indivíduos tem essa capacidade de adaptação. Cuidado com o senso comum, tá? Cuidado aí com o senso comum. E veja, né, que o latim, ele originou o português, né, ele se originou do latim, mas português e latim são línguas distintas. Então, aqui mais uma vez você tem uma questão de incoerência no que diz respeito ao conteúdo, tá? Isso aqui, ó, não condiz com a realidade. E aqui a abordagem ficou muito superficial, tá? Então, lá nos textos de apoio tem uma lista, né, dos motivos, né, dos argumentos existentes para você defender a linguagem neutra ou para você ser contrário à linguagem neutra. Eles já estão lá nessa proposta. Então, você só precisa voltar e escolher qual vai ser o argumento 1 e qual vai ser o argumento 2. Então, muita atenção nesse sentido aqui. Muito cuidado com isso, tudo bem? Muito cuidado com isso. Maratone mais uma vez as redações exemplares, tá? E dê uma olhadinha nas correções que tem sobre essa proposta da linguagem neutra, tá? Porque isso vai ajudar demais aí nessa compreensão do porquê que é importante, ou porquê que não é importante, porquê que é necessário, ou porquê que não é necessário, tudo bem? Cuidado também para sua conclusão não ficar mais extensa que os parágrafos de desenvolvimento. O foco sempre deve ser nos parágrafos de desenvolvimento. Eles que devem ser aí os pontos principais do seu texto, tudo bem? Para respeitar o direito social de cada ser humano, portanto, é preciso que modificações sejam realizadas. Onde? Sendo assim, é dever do poder público responsável por fiscalizar e regular os serviços públicos criar campanhas informativas utilizando e falando sobre a linguagem neutra por meio das redes sociais e canais de TV, a fim de tornar o discurso não binário mais usual e comum na vida das pessoas, e assim disseminá-lo por várias gerações. Além disso, do modo oficial, é preciso que o governo federal inclua os pronomes neutros nas normas padrão para inseri-los no dicionário português. Ó, cabe ao governo fazer isso? Cabe ao governo fazer isso? Quem que vai fazer isso? E apenas dicionarizar é o suficiente? Então, mais uma vez, a gente está vendo um probleminha aí de conhecimento de mundo. Então, eu sugiro que você volte para essa proposta e leia mais sobre essa proposta, porque tem muita informação desencontrada aqui na sua redação.
Com essas ações, será possível lutar contra o preconceito de gênero, refletindo nos vocábulos o pertencimento e o reconhecimento de toda a comunidade brasileira. Então, olha só, aqui ó, a gente tem muito probleminha de argumentação, tem problema de repertório, tem problema de conhecimento de mundo também, tá? Essa palavra, esse gênero, esse texto é difícil. Você até colocou que você tem dificuldade. Então, o que que eu quero que você faça? Volta para a proposta e lê lá os argumentos favoráveis e os argumentos contrários. E aí, na segunda-feira, a gente tem monitoria de redação. E aí, na segunda, você entra em contato comigo lá para eu sentar e planejar esse texto com você, reorganizar esse texto aqui com você e a gente ver quais argumentos você poderia ter usado, quais alusões você poderia ter trazido e de que maneira que você poderia ter feito isso. Tudo bem? Então, esse tema é um tema mesmo complicadinho, muitos alunos tiveram dificuldades, então isso é normal mesmo acontecer, tudo bem? Mas eu quero aí que você reorganize esse seu planejamento do texto. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 720 é a sua nota, beleza, minha filha? Vamos lá, né? Pode escrever redação? Bora, minha filha!